Fim da semana 15 da NFL, faltam duas, se preparem cara, porque tá acabando, mas vem os playoffs depois, os playoffs são super da horas. Tivemos muitos jogos legais essa semana, sem mais delongas, vamos falar deles logo depois da vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao All In Sports. O primeiro desafio desse vídeo é saber de quem é essa camisa, velho. Eu duvido alguém saber, mas é nóis. Vamos pro jogo de quinta-feira. Primeiro jogo foi o Thursday Night Football entre Jets e Ravens, que deu a lógica. Os Ravens ganharam de 42-21 contra os Jets e estão agora 12-2 e os Jets 5-9. O 12-2 dos Ravens aí é o melhor desempenho da AFC e os caras estão voando. O Lamar Jackson quebrou o recorde do Michael Vick e faltando ainda 2 semanas para acabar a NFL, ele já tá com 1.103 jardas corridas, o que é o recorde para um quarterback em apenas uma temporada. Já são campeões da divisão e os Jets, tendo Bills e Patriots com o desempenho que eles estão tendo, tão fora da disputa de longe assim. Vamos pro domingo, começando às 3 horas da tarde com Seahawks e Panthers. Deu a lógica aí também, os Seahawks ganharam de 30-24 e apesar do placar, cara, os Seahawks abriram 30-10 e aí depois só seguraram, o que é mais normal aí, né? Os Seahawks estão agora 11-3 e os Panthers 5-9, um desempenho excelente dos Seahawks, mesmo com 2 touchdowns dos Panthers no quarto não foi suficiente. Claro que a gente tem que destacar, como sempre, o Christian McCaffrey foi muito bem, ele passou de 2.000 jardas corridas, é um recorde para os Panthers aí, ainda faltando 2 semanas para acabar a temporada. Os Seahawks seguem firmes aí nos playoffs com esse desempenho. Patriots ganharam dos Bengals, não fizeram mais do que a obrigação, mas começaram sofrendo, cara. O jogo virou para o intervalo 13-10 para os Patriots apenas, e aí o ataque engrenou, no terceiro quarto teve um touchdown, depois uma pick six, ou seja, uma interceptação retornada para touchdown do Stephon Gilmore, que para mim é um jogador defensivo do ano aí, e os Patriots ganharam 34-13, com isso estão 11 vitórias, 3 derrotas, enquanto os Bengals 1-13, coitados. Os Patriots com essa vitória, eles vão para os playoffs, ainda não venceram a divisão, mas eles vão para os playoffs pela 11ª temporada seguida, e o Tom Brady se torna o único jogador da história com 17 temporadas com mais de 20 passes para touchdown. Os Buccaneers ganharam dos Lions por 38-17 e estão finalmente no meio a meio ali, cara. 7 vitórias, 7 derrotas, enquanto os Lions 3-10-1, porque tiveram um empate lá no começo. O James Winston, quarterback dos Bucs, é uma questão muito difícil, cara. Ele é o segundo da NFL em passes para touchdown com 30 passes, sendo que o primeiro lugar é o Lamar Jackson, é claro. Ou seja, ele é excelente nisso, só que ele tem mais de 24 interceptações, é uma parada assim. Infelizmente os Buccaneers já estão eliminados, até porque o wildcard é muito forte e os Saints já garantiram a divisão ali, então eles teriam que disputar pelo wildcard e isso é muito difícil. Os Lions bem fracos ofensivamente depois da lesão do Matthew Stafford, não estão conseguindo fazer muita coisa. Os Packers ganharam o duelo de divisão contra os Bears por 21-13 e também estão 11-3, vários times fortes na NFL, enquanto os Bears 7-7. Foi o duelo de divisão depois da estreia dos dois times se enfrentando no começo da temporada para comemorar a NFL 100 e tudo mais. A defesa dos Bears interessante mais uma vez, mas os Packers conseguiram garantir o jogo em jogadas-chave assim, e os Bears tentaram um lateral no final que foi quase, mas foi quase. Vocês estão vendo aí que o Lucas colocou para vocês verem. Cara, faltou pouco, faltou bem pouco. Os Chiefs ganharam dos Broncos 23-3 e estão agora 10-4, enquanto os Broncos estão 5-9. O jogo foi uma baita de uma nevasca, cara. Por isso o jogo mais truncado, menos pontos e tudo mais, uma chance maior de dar cagada. Só que o Patrick Mahomes mostrou que na neve ele também é sensacional. Ele fez passes excelentes e o Tyreek Hill terminou o jogo com 2 touchdowns de recepção. Do lado dos Broncos, o Drew Lock bem mais tímido, teve uma interceptação, nenhum touchdown, não conseguiu um protagonismo muito grande aí. E os Chiefs ganharam esse jogo. Dolphins e Giants fizeram um jogo daqueles times já bem chateados com o desempenho e os Giants ganharam 36-20, os dois times 3 vitórias e 11 derrotas, e com isso disputando aí quem que vai ficar na segunda escolha geral do draft de 2020, né? Foi provavelmente o último jogo do Eli Manning, principalmente em casa, ele saiu ovacionado, o Daniel Jones deve voltar no próximo jogo, e com isso, cara, o Eli Manning terminaria, se ele terminar a carreira, com 117 vitórias
vitórias e 117 derrotas, o que é bizarro. Ele tava com 116, 116, aí ele voltou a ser titular por 2 jogos, uma derrota pros Eagles e uma vitória contra os Dolphins. Sobre o jogo, né, o Saquon Barkley foi o primeiro jogo dele depois de 9 partidas com mais de 100 jardas corridas, finalmente, correu 24 vezes com a bola, 2 touchdowns, e até o terceiro quarto o jogo tava bem pegado, depois os Giants abriram bastante aí. Os Texans ganharam dos Titans um dos jogos mais importantes da semana, 24-21, os Texans agora 9-5 e os Titans 8-6. Primeiro por causa da divisão, esse jogo daria o primeiro lugar da divisão, e pra quem perdesse esse jogo, a disputa muito grande com o wildcard dos Steelers, né cara, porque eles também, antes de começar a semana, estavam muito disputados, então essa vitória foi muito importante pros Texans, que assumiram a liderança. Os Texans correram bem com a bola, mesmo tendo sofrido com 2 interceptações do Deshaun Watson, mesmo assim abriram 24-14, mesmo com o touchdown rapidaço dos Titans ali no final, não rolou pros Titans. Os Eagles sofreram muito mais pros Redskins do que eles deveriam, cara. O placar foi 37-27, mas o jogo não reflete esse placar. Os Eagles ganharam, é isso que importa, estão agora 7-7, os Redskins 3-11, e por causa da divisão fraquíssima ali da NFC East, eles ainda estão disputando Eagles e Cowboys ali, porque os Cowboys também ganharam o seu jogo. Os Eagles viraram contra os Redskins faltando 26 segundos e acabaram abrindo o placar, recuperando um fumble para touchdown, mas o jogo estava bem pegado antes disso. Ganharam, é isso que importa, vitória essencial para continuar na corrida pelos playoffs. Os 2 quarterbacks fizeram um bom jogo, sem nenhuma interceptação e passes para touchdown. O Carson Wentz tá jogando muito bem, tá protegendo bem a bola, e o Dwayne Haskins mostrou um potencial bem bacana, com jogadas inteligentes, gostei bastante disso. Na faixa das 6 horas da tarde tivemos 5 jogos, começando com a vitória dos Cardinals sobre os 49ers por 38-24, os Cardinals agora 4-9-1 e os Browns 6-8. Cara, os Browns não poderiam ter perdido esse jogo se queriam sonhar com playoffs, o que era muito difícil. Agora, matematicamente eu não tenho certeza se estão eliminados, mas a chance é praticamente nula. E com isso, os Browns terminam a temporada necessariamente com pelo menos 8-8, o que significa que os Browns são o único time da década a não ter nenhuma temporada com mais vitórias do que derrotas. Eu vi isso lá no O Quarterback, uma estatística muito interessante. O maior destaque do jogo de longe foi o Kenyan Drake, que teve 4 touchdowns corridos pelos Cardinals, o que é absurdo. Os Jaguars ganharam dos Raiders numa vitória excelente no finalzinho, ganharam de 20-16 e ficaram agora 5-9, enquanto o Raiders 6-8. Foi a 4ª derrota seguida dos Raiders, que chegaram a estar 6-4, cara, e perderam tudo desde então. Tava 16-3 pros Raiders em um dado momento, e aí fizeram 20-16 com 2 touchdowns e um field goal dos Jaguars, sendo 2 touchdowns só no último quarto. O Chris Conley foi o principal aí, recebendo passes do Gardner Minshew, que foi sensacional também no jogo, recepções importantíssimas, vitória para os Jaguars. Os Cowboys ganharam dos Rams e ganharam bonito. Esse é o jogo da parede dessa semana aqui, e eu realmente não esperava, cara. Os Rams tinham mostrado um desempenho maravilhoso semana passada, enquanto os Cowboys estavam sofrendo para todo time com desempenho positivo, mas os Rams ganharam, cara, 44-21, e com isso os Cowboys ficam com 7-7 e os Rams com 8-6, né, cara, tranquilizando aí bastante a vida do Seahawks e do 49ers, além dos Packers. Esses são os 3 times que garantiram as suas vagas no playoff nessa rodada. Foi um jogo muito importante, não só para esses 2 times, como eu disse, para os outros também, porque garantiria a vaga para os playoffs para outros times também. O Jason Witten dos Cowboys fez um baita jogaço, o jogo corrido dos Rams foi anuladaço, enquanto o jogo corrido dos Cowboys teve Tony Pollard e Ezekiel Elliott correndo para mais de 100 jardas, então foi tranquilaço. Os Cowboys tiveram uma baita de uma vitória e a disputa vai ficar cada vez mais pegada. Eu vou falar já para vocês os confrontos da semana 16 para vocês verem como é que vai ser. Os Vikings ganharam dos Chargers por 39-10, uma vitória cheia de propriedade, e com isso estão 10-4, enquanto os Chargers estão 5-9. A defesa dos Vikings anularam totalmente os Chargers, o Philip Rivers teve 3 interceptações e o ataque conseguiu produzir muito bem, cara. Simples assim, os Vikings estão jogando muito. O último jogo dessa faixa horária aí foi Falcons e 49ers, e que jogo maravilhoso. É o jogo da miniatura do vídeo, não
tinha como ser diferente, o jogo foi maravilhoso e terminou 29-22 para os Falcons. Quem diria uma coisa dessa? Os Falcons agora 5-9, os 49ers 11-3. E aí o que acontece? O jogo foi truncado até o final, cara. Um placar super pegado. Os 49ers não conseguiam pontuar enquanto a defesa dos Falcons estava brilhando. Os Falcons no finalzinho ali, perdendo de 22-17, se eu não me engano, é isso? Aí fizeram 6 pontos, né? Eu não sou muito bom de conta, mas é isso, é isso. O que acontece? Teve duas jogadas duvidosas ali e a segunda foi um touchdown confirmado do Julio Jones, que não tinha feito nada nos últimos 9 jogos de touchdown e tudo mais, e nesse jogo conseguiu fazer 2 touchdowns, porque os 49ers levaram a virada 23-22, e aí os 49ers tentaram o lateral, desesperado no final, e com isso os Falcons ainda conseguiram recuperar a bola, e o Julio Jones fez mais um touchdown para expandir para 29-22. Quem diria que os Falcons poderiam ganhar esse jogo contra os 49ers que estão tão fortes esse ano? A gente viu uma ascensão muito grande dos Falcons, aí perdeu um jogo e tal, e esse jogo foi maravilhoso de novo, cara. Ou seja, os Falcons caíram, não tem chances, mas caíram atirando, cara. Isso foi bem legal. O jogo que encerrou o domingo de NFL na semana 15 foi Bills e Steelers, um dos jogos mais esperados e uma vitória muito importante para os Bills, 17-10, que com isso ficaram 10-4, a uma vitória dos Patriots ali, e o próximo jogo é confronto direto, como eu vou falar daqui a pouco para vocês. Os Steelers com a derrota 8-6 ainda estão vivos na briga, inclusive nesse momento, depois de encerrada a semana 15, eles estão nos playoffs, eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, mas foi um jogo muito interessante, de poucos pontos, muito jogo corrido, principalmente dos Bills, correram 38 vezes com a bola, e os Steelers, a verdade é que eles podiam ter aproveitado mais algumas situações de fumble e interceptações, acabou não rolando por causa da forte defesa dos Bills. O último jogo da rodada foi Colts e Saints, apesar de eu não ter visto os Colts em campo, o único que eu vi foi Drew Brees. Primeiro de tudo, o jogo foi 34-7, depois de estar 34-0 por um bom tempo, os Saints agora 11-3, fortes ali na briga, e os Colts 6-8, matematicamente eliminados da briga pelos playoffs. O que acontece, né? Esse jogo foi um monólogo do Drew Brees, e eu preciso dar um foco aqui. Parecia que os Saints inteiros queriam ir muito bem para fazer a noite do Drew Brees ser ainda mais especial. Ele podia bater um recorde nesse jogo, que era passar o número de passes para touchdown do Peyton Manning, e foi isso que ele fez. E passou em 2 ainda. O Peyton Manning tinha um recorde de 539, o Drew Brees terminou esse jogo com 4 passes para touchdown e 541 na história. É o maior número de passes para touchdown da história. Além disso, ele terminou com 29 passes completos de 30, o que é a melhor porcentagem de acerto de passes da história da NFL em um único jogo. Nenhuma interceptação e fez um jogo excelente, com Michael Thomas indo muito bem. O jogo foi absolutamente fenomenal, é um privilégio ver o Drew Brees jogar. Vou pedir pro Lucas colocar aí pra vocês como que tá a situação dos playoffs nesse momento, né? Os Ravens são seed 1 aí na AFC com 12-2, já garantiram a divisão, já garantiram os playoffs, tá tranquilo. Os Patriots seed 2 com 11-3, já garantiram os playoffs, mas ainda não garantiram a divisão, porque os Bills podem passar, mas só se os Patriots perderem os 2 últimos e os Bills ganharem os 2 últimos jogos. O Wild Card nesse momento coloca os Steelers no 6º seed, último seed aí da AFC, enfrentando os Chiefs, que são o 3º seed, e os Chiefs, que também já garantiram a sua divisão. E do outro lado, os Bills, 5º seed, enfrentam os Texans, que são o 4º seed. Os Bills aí são os únicos que já garantiram os playoffs, ou seja, ainda pode mudar a situação de Steelers e Texans, e apenas 3 times seguem na luta, os Titans, os Browns e os Raiders, apesar de ser muito difícil para os Browns e para os Raiders, que estão 6-8. Os Titans, dependendo do desempenho aí mais pra frente, ainda podem garantir uma vaga ali, principalmente no lugar dos Texans como líderes de divisão. Na NFC, os Seahawks já garantiram playoffs também e estão no 1º seed, justamente porque ganharam um confronto direto contra os 49ers, e eles estão 11-3 em primeiro lugar. Os Packers são o 2º seed, ou seja, têm o mando de campo e pulam a primeira rodada, e estão com 11-3 e também garantiram playoffs. O único time da NFC que já garantiu a divisão foram os Saints, que estão 11-3. Golinho, mas aí por que os Saints não estão em primeiros então,
se eles garantiram a divisão e não tem nem dúvida nem nada disso. Tem outros aspectos nesse critério de desempate quando são 4 times 11-3, né? No caso de Seahawks e 49ers é tranquilo, porque os Seahawks ganharam o confronto direto, então eles estão em primeiros. Mas entre Seahawks, Packers e Saints, para ver quem são o primeiro seed, tem outros critérios aí, como não só confronto direto, mas quem tem mais vitórias em conferência, para quem perdeu dentro da divisão, etc, etc, que eu vou até deixar quieto porque acaba sendo muito confuso, eu mesmo vou me confundir aqui. O Wild Card nesse momento é Vikings 10-4 contra Saints 11-3 e 49ers 11-3 contra Cowboys 7-7. Apenas 2 times ainda estão na briga e podem entrar nos playoffs, que são Rams 8-6 e Eagles 7-7. Os Rams, cara, exatamente, eles ainda podem garantir isso daí, mas precisaria muita coisa acontecer para isso, enquanto os Eagles estão disputando com os Cowboys aí numa fraca NFC East. Os times eliminados até agora são Bears, Bucks, Falcons, Panthers, Cardinals, Lions, Giants e Redskins. E a NFL não colocou aqui, mas os Colts também estão matematicamente eliminados. Exato, isso daqui são só da NFC. Da AFC, Colts, Jaguars, Broncos, Chargers, Jets, Dolphins e Bengals já estão eliminados, é claro. Ou seja, poucos times na briga aí. A semana 16 da NFL promete muito, cara. Vai ter jogos muito bacanas, lembrando que não temos mais jogo de quinta-feira. Acabou o Thursday Night Football dessa temporada. A rodada começa no sábado com 3 jogos. Às 3 horas da tarde, Texans e Buccaneers. Às 6h30, Bills e Patriots. E às 10h25, Saturday Night Football com Rams e 49ers. Os 3 jogos vão ser exibidos aqui no Brasil pela ESPN. No domingo, 3 horas da tarde, tem Ravens e Browns em um canal e Saints e Titans no outro, e são realmente os jogos mais legais desse horário. 6h25, Cowboys e Eagles. Agora sim, chega. Já que tá todo mundo empatado, vamos disputar em campo quem vai ganhar essa divisão. Quem ganhar esse jogo, quase com certeza vai ganhar a divisão e ir pros playoffs. Além disso, também tem Cardinals e Seahawks nessa faixa horária. O Cardinals é outro time que pode cair, mas pode cair metendo bala também. O Sunday Night Football é Chiefs e Bears, um jogo bem da hora, porque os Bears também podem fazer a defesa deles fazerem uma home sofrer bastante. E aí a rodada acaba na segunda-feira, 10h20 da noite, com Packers e Vikings também disputando essa divisão. Os Packers estão na frente, mas os Vikings podem finalmente encostar, e isso vai ser muito, muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Tá acabando, infelizmente, mas os playoffs estão chegando aí e vai ser muito bacana. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!